noite. Boa noite a todos. Já vai então compartilhando essa live, que é uma continuação, né? Esse é o segundo artigo do Credo Apostólico e nós vamos falar então sobre o artigo Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Vamos começar então, vai ficar gravada a live, então depois as pessoas podem assistir com calma, né? Então pedimos ao nosso Senhor Jesus Cristo que venha falar conosco através, né, dessa pequena live. Que Nossa Senhora rogai por nós, para que nada seja falado aqui de forma errada. E eu já começo dizendo que se houver qualquer erro aqui, pode ser corrigido tranquilamente depois, certo? Então vamos lá? Esse é o segundo artigo, né, do Credo Apostólico, que é, né, que nós declaramos que cremos em Jesus Cristo, único Filho do Deus Pai, né, nosso Senhor. Então é uma frase assim bem pequenininha, mas que tem muitos significados, né? Então a gente pode ir aprofundando, e quando a gente lê no catecismo, vou até falar para vocês, o artigo 2º está nos artigos 430 até 455, tá? Do Catecismo da Igreja Católica. Então é só pegar aqui para ler. E eu vou usar também uma pequena explicação aqui do Léo J. Trece, não sei como é que fala, A Fé Explicada. Esse livro é impressionante, ele é impressionante, muito bom. Né? Então, o Credo Apostólico, ele é uma declaração de fé trinitária. Né? Então, você fala, creio em Deus Pai, em Jesus Cristo, seu único Filho. Depois ele fala, né, creio no Espírito Santo, e fala das obras da Trindade, né? Então, a igreja, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, tudo isso é a obra trinitária. Então, a Trindade é a marca, né, do cristianismo, né? Desde cedo, desde muito cedo, desde sempre, né? Porque o batismo, né, se a gente for pensar, o batismo ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi ensinado de primeira, né? Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você batiza, né, em nome da divindade, se você batiza em nome de Deus, e em vez de Jesus falar, né, vocês batizam em nome do Pai, ele já se coloca e coloca o Espírito Santo. Então já nós temos aí declarada a Trindade, que é pelo qual nós recebemos todos os sacramentos. Então não se enganem, uma fé que se diz cristã e não crê na Trindade, não é cristã de forma alguma, né? Então o Credo Apostólico é uma declaração da fé trinitária, e nós cremos no Pai, da mesma forma que nós cremos no Pai, nós cremos no Filho e no Espírito Santo, não faz diferença, certo? E Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e é por ele é o centro, né, da evangelização. Então, os evangelhos têm uma função catequética de apontar para a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que os evangelhos não tratam muito ali da vida privada, né, daquela vida infantil de Jesus, porque não são biografias, né? Os evangelhos têm uma função catequética. As cartas, os Atos dos Apóstolos e o Apocalipse apontam, né, para o tempo da igreja e do fim. Então, nós temos todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento apontando para a promessa da vinda do Salvador, o cumprimento nos Evangelhos e o tempo,
né, no tempo sacramental, que é o tempo da igreja, até que Jesus retorne, certo? Então, é muito importante. Creio em Jesus Cristo, né, ser o único Filho nosso Senhor, é muito importante, porque esse é o centro da nossa vida, né? A nossa vida na igreja é receber Jesus, é nos amoldar a Ele, receber os sacramentos para que possamos ter comunhão com Ele, certo? E o esforço apostólico é falar de Jesus, né? Todo aquele esforço apostólico que a gente vê na patrística, na história da igreja, todas as perseguições estão sempre apontando para nosso Senhor Jesus Cristo, certo? E aí, a gente precisa falar, eu quero falar, né, na verdade, um pouco sobre a Trindade, porque quem é Jesus, né? Jesus, eu estava lendo, estou lendo ainda um livro chamado Sede da Sabedoria, que é um livro que vai falar sobre Nossa Senhora e como que ela funciona, né, como que Maria participa da economia da salvação. E nesse livro a gente vê o milagre impressionante da encarnação, certo? E aquilo me marcou muito. Então, quem é Jesus, né? Quem é essa pessoa? E o Léo vai trazer uma explicação a respeito da Trindade que eu acho muitíssimo interessante. Sempre escutei muitas explicações a respeito da Trindade, nem sempre essas explicações fazem muito sentido. Eu gosto de uma de criança, né, que é juntar 3 chamas assim de vela que formam uma vela, uma chama maior, e aí explica-se que é a Trindade. Mas a fé explicada, esse livro vai trazer a explicação seguinte, de que Deus Pai, né, é eterno, ele tem um conhecimento a respeito de si mesmo, né? Então, eu tenho um conhecimento a respeito de mim, eu sei muitas coisas a respeito de mim quando eu olho para a minha personalidade, para a minha história, para a composição, né, do meu intelecto, das minhas emoções e tudo mais. E mesmo assim eu não sei tudo. Às vezes as pessoas falam alguma coisa sobre nós, né, que a gente até se assusta, né? Os amigos, os inimigos, sempre tem concepções a nosso respeito que nos assustam. Só que o conhecimento que Deus tem de si mesmo, ele é perfeito. Por isso, né, que o autor do livro vai dizer o seguinte, que o pensamento de Deus, ele é tão perfeito que ele tem vida própria, né? Porque criar vida, a existência, é o próprio Deus. Então, quando ele pensa a respeito de si mesmo, o conceito que Deus tem de si mesmo, a imagem que Deus tem de si mesmo, é o Verbo, é Jesus Cristo, certo? Então, o Filho é o conceito, é o pensamento, é a imagem, é o Verbo que o Pai tem de si, certo? Por isso que ele é consubstancial ao Pai. Por isso que ele é Deus de Deus, luz de luz, né? Então, por isso que ele é a imagem do Pai. Eu e o Pai somos um, né? É a imagem que Deus tem de si mesmo. E aí, quem é o Espírito Santo? É o Deus Pai, a sua imagem, o conceito que ele tem de si mesmo, que é Jesus Cristo, e o amor mútuo que eles têm, né, um pelo outro, é o Espírito Santo, certo? Então, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se encarnou. Agora a gente lê a questão do Verbo, de Jesus ser a imagem perfeita do Pai, aquele que vê o Pai, aquele que vê a mim e vê o Pai, por causa disso, porque ele é, né, a imagem, o conceito que o Pai tem de si mesmo. Então, esse é Jesus, certo? E aí ele se encarna e ele recebe esse nome, Jesus, né, é o nome que não é o nome que Maria nem que São José escolhe, é um nome que vem com ele, né? É o próprio anjo diz, o nome dele será Jesus, que quer dizer Deus salva, certo? Então ele traz consigo, a gente vai falar mais para frente, embora Jesus não declare assim nitidamente no início do seu ministério que ele é o próprio Deus,
ele traz consigo esse nome que quer dizer Deus salva. Como salvação tem a ver com perdão de pecados, e o pecado que ofende a Deus só pode ser perdoado por Deus, então Jesus traz consigo a missão de salvar. Então ele já traz a sua relação divina com o Pai, certo? E Cristo quer dizer Messias. Cristo é um título, certo? Só que ele se incorpora ao nome de Jesus Cristo, porque ele vai elevar à perfeição os outros Cristos que tiveram, né? Então você tem Moisés, você tem Davi, você tem os profetas, porque ele é o Cristo perfeito. Ele é o rei, ele é o profeta e ele é o sacerdote. Então, quando ele recebe a unção do Espírito Santo no batismo de João Batista, ele se torna Jesus, o Cristo. Então, e ele incorpora esse nome como nome próprio, né? Jesus Cristo. Então tá, creio em Jesus Cristo, seu único filho. E aí a gente já viu, né? Jesus teve 2 nascimentos. Ele nasce do Pai, dessa forma que a gente conversou, né? Sobre ele ser a imagem de Deus, ele é gerado pelo próprio Deus a respeito de si mesmo, né? Por pensar, por ter um conceito de si mesmo, e ele nasce, né, de novo no Natal. Ele nasce como homem, mas essa é a próxima parte, né? Porque aí vai vir, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e aí vai vir a encarnação, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo dentro do credo. Mas aqui a gente vai parar por aqui, certo? Então, ele é o único filho de Deus Pai. Israel era filho de Deus, de uma certa forma, né? Nós somos filhos de Deus de determinada forma. Mas no batismo com o Espírito, no batismo de João Batista, Deus chama ele, né? Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E também na transfiguração, quando o Pai fala, né? Esse é o meu filho, escutai-o, né? Então existe uma filiação que é diferente, que é superior, e nós enxertados em Cristo somos feitos filhos de Deus também, mas por enxerto, por adoção, não exatamente como ele foi gerado do próprio Pai e carrega consigo a divindade do próprio Pai, certo? Ele é Senhor, ele é o nosso Senhor. Então esse senhorio é interessante, eu estava pensando sobre isso. Esse senhorio, foi revelado assim, né, para as pessoas mais simples, né? Quando Nossa Senhora visita Isabel, Santa Isabel, ela fala: de onde me vem esta dita? Que a mãe do meu Senhor, né, veio me visitar. Então, o que os apóstolos demoraram um bocado para entender, o que os judeus não entenderam, né? O que os reis, os príncipes e os sábios não entenderam, Santa Isabel entendeu. Nossa Senhora chegou na casa dela, ela entendeu. Ela é mãe de nós, do meu Senhor. E essa palavra, né, Kyrio, esse nome que é dado ao Deus Pai, né, é facilmente falado, né, por Santa Isabel a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nem tinha nascido ainda, né? E depois nós vemos as associações que Jesus faz com os salmos. Ele não diz explicitamente, mas ele também não foge dessas associações. E Tomé, né, quando encontra o ressuscitado, chama ele de meu Senhor e meu Deus. E ele não corrige Tomé, certo? Então nós temos aí o senhorio de Jesus Cristo desde o início. Não é uma invenção da Igreja Católica. A divindade de Nosso Senhor sempre foi acolhida na Igreja, até que hereges, né, se opuseram contra isso, mas foi derrubado, né? Então nós cremos que Ele é nosso Senhor, que Ele é Deus. É isso que quer dizer nosso Senhor. E tudo está debaixo dele, tudo foi feito para Ele. Então Ele é, vai chegar agora, né? Nesse domingo agora, para quem segue o calendário tridentino,
a festa de Cristo Rei. Então ele é o Rei, né? Ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo está debaixo do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então é isso, gente. Nós terminamos aqui, né? Agora eu percebi que eu falei correndo, mas foram... Tá ótimo, né? Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, né? Esse pedaço é muito profundo, é o centro da fé, assim, bem resumido. E agora vai vir o desdobramento disso, né? Os próximos artigos vão falar da encarnação, paixão, né? Morte e ressurreição de Nosso Senhor. É a parte mais longa do credo, porque é a parte central da fé e que precisou ser defendida. Então, o credo apostólico, ele é assim, para que você saiba o que é a sua fé e que nada venha te tirar isso. E isso antigamente, né? Quando você tinha o evangelho sendo atacado por várias heresias, assim, negando a divindade de Jesus, negando as duas naturezas de Jesus, né? Tudo isso tinha que ser defendido, tinha que ser colocado de forma dogmática. Então, essa é a parte mais longa do credo por causa disso, porque era a parte que mais, né, sofria ataques aí. E o Santo Ambrósio fala que esse símbolo é o que nos une. Aonde você for e uma pessoa recita o credo apostólico, você sabe que vocês são irmãos, certo? Então, por isso que é tão importante, tanto que o nosso catecismo começa, né, tendo como foco o credo apostólico, é a nossa fé, é o resumo bíblico de toda a doutrina bíblica, né, e de toda a tradição, numa só enunciação, né, do credo apostólico. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa a respeito do que eu falei, que tenha ficado claro. É sempre um prazer estar aqui no apostolado. E se não tiver nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui, tá certo? Vai ficar gravado e aí, se houver perguntas, pode deixar nos comentários também, certo? Então é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima.